Começa agora o Teresina em Pauta, revista eletrônica do curso de jornalismo da UFP. Com notícias que tratam de tesouros históricos em pleno campus. E de dicas de saúde e lazer para você. Um pedaço da história do Piauí, bem abaixo aqui dos nossos pés. Um sítio arqueológico dentro da Universidade Federal encontrou artefatos que podem ter até 1000 anos. Conheço um museu de arqueologia e paleontologia da UFP, que tem tesouros como esse esqueleto de um piauiense da época de Cristo com mais de 2000 anos. E os laboratórios de arqueologia e paleontologia, que ajudam a contar a história do Piauí, do Brasil e do mundo. Por falar em história, o Museu do Piauí tem muito para contar sobre a colonização e formação do nosso estado. Como é o acesso aos métodos contraceptivos em Teresina? O patrimônio histórico e cultural de Teresina, a Igreja Nossa Senhora de Lourdes, conhecida como Igreja da Vermelha. Coroa do Rio Parnaíba, popular local de lazer, próximo à região central da capital. Alunos, professores e funcionários da Universidade Federal do Piauí caminham diariamente sobre um passado ainda pouco conhecido. Em pleno campus da capital, há vestígios de antigas ocupações muito anteriores à chegada dos europeus. As escavações já começaram e tem previsão para encerrarem em dezembro. Nossa repórter Bruna Veloso está no local e traz mais informações. Olá, Bruna! E nós estamos aqui no Sintininga, que há 15 dias já começou com o trabalho das escavações. Eu estou aqui com o professor Ângelo Correia, que pode falar um pouquinho mais para a gente desse trabalho. Professor, qual é que você considera a maior importância dessa escavação que está acontecendo aqui? Bem, o interessante do Sintininga é exatamente ele estar dentro do campus da Universidade Federal, ou seja, é uma possibilidade muito boa para os alunos, que são os alunos tanto do curso de arqueologia quanto da pós-graduação em arqueologia, terem a oportunidade de ter prática de uma forma bem facilitada, um acesso fácil, numa área relativamente bem conservada, que a gente tem então material arqueológico num sítio que a gente entende como um sítio que teve mais de uma ocupação. Então esse sítio ele tem tanto o material muito antigo, que pode ser pré-cerâmico, quanto ele tem material que é cerâmico associado a povos tupi, e também tem material histórico, né? Pode ser do século XIX, século XX, e a gente, com o avançar das pesquisas, é que vai realmente conseguir estabelecer dados mais relativos à datação, à periodização de cada uma dessas ocupações. Além da cerâmica, o que mais que vocês já encontraram aqui com as pesquisas? A gente tem aqui, além do material cerâmico, o material que é de pedra lascada e pedra polida, né? Então, esse material de pedra polida é propriamente associado a povos tupi, assim como parte do material lascado. Mas a gente tem também material de pedra lascada que parece que está associado a esse período mais antigo, já que ele está sendo achado em profundidades maiores. Professor, a gente tem aqui atrás um pessoal que está inclusive fazendo agora o trabalho. O senhor podia explicar para a gente rapidinho como é que funciona? Sim. Aqui, como é um projeto que está visando a prospecção do sítio, ou seja, entender a distribuição espacial e também em profundidade do material arqueológico que está aqui, a gente está estabelecendo uma malha, que a gente chama de malha de sondagens, que a cada 10 metros a gente vai fazer sondagens de 50 por 50, e em alguns pontos estratégicos a gente vai fazer essas sondagens tendo 1 por 1, né, para a gente exatamente saber qual que é a dimensão, não só em superfície, a gente tem material em superfície, mas também a dimensão desse material em subsuperfície, ou seja, embaixo da terra. Tá certo, a gente conversou aqui com o professor Ângelo. Eu volto com vocês no estúdio, Bruna Veloso, para o Teresina em Pauta. Já pensou em encontrar ossos milenares de uma preguiça gigante aqui em Teresina? Nossa repórter Silvana Vargas, aluna de intercâmbio de Cali, na Colômbia, foi até o Museu de Arqueologia e Paleontologia da UFP. Ela nos mostra os mistérios da vida pré-histórica do Piauí. O lugar reúne pesquisas realizadas pela universidade em todo o estado, para conhecimento do grande público. Fósseis de plantas, animais, objetos de barro e pedra lascada. Essas e outras relíquias do tempo são encontradas no Museu de Arqueologia e Paleontologia da Universidade Federal do Piauí.
Localizado no Centro de Ciências da Natureza 2 do campus de Teresina, o local está aberto à visitação e aproxima o conhecimento científico e histórico da comunidade. Pessoas que talvez conheciam antes só o patrimônio da sua própria região ou que nem conheciam, têm a possibilidade de encontrar aqui dentro do museu, na parte tanto de arqueologia como de arqueologia, esse patrimônio todo representado dessas várias cidades do Piauí em um só lugar. Então, as pessoas vão conhecer esse patrimônio e vão também poder defender ele a partir desse conhecimento, né? Que não se preserva o que não se conhece. Então, o Museu de Arqueologia e Paleontologia da UFPI conta com 19.000 peças em seu acervo. Muitas delas chegam ao museu por meio de doações. Outras são fruto de pesquisas de campo realizadas por professores, estudantes e técnicos da universidade. Então o museu é, antes de tudo, um reflexo de todos esses trabalhos que foram realizados. É um reflexo da pesquisa arqueológica realizada pela Universidade Federal do Piauí ao longo desses 30 anos. E uma tentativa de que a comunidade possa ter acesso a isso, né? Ver o que é produzido, não só no sentido de dar retorno financeiro, mas de ver também um retorno científico de tudo isso, né? Um retorno social de tudo isso. E dar a chance para a gente poder também ampliar esses conhecimentos e que a comunidade seja também participante desse processo. Tudo começou no final da década de 80, com a criação do Núcleo de Antropologia Pré-Histórica. Na época, o Parque Nacional da Serra da Capivara atraía pesquisadores de todo o Brasil. Mais tarde, em 2003, foi fundado o curso de Antropologia no campus Ministro Petrônio Portela. 10 anos depois, a universidade ganhou um museu, espaço dedicado à exposição de vestígios arqueológicos e paleontológicos. A exhibição permite que o visitante observe e analise utensílios e manifestações artísticas produzidas há muitos anos pelos seres humanos. Que o visitante que entra no museu, na área de exibição e começar a caminhar pela sua direita, ele vai ter contato primeiro com aqueles objetos mais antigos, que neste caso vão ser os fósseis, e com minerais, com rochas e minerais que têm aproximadamente meio bilhão de anos, né? E ele vai continuar observando objetos cada vez menos antigos até chegar no material arqueológico. O material arqueológico, ao que eu me refiro, é aquele que é produzido pelo ser humano. Na área paleontológica, o visitante poderá redescobrir a biodiversidade da Terra de bilhões de anos atrás, fazendo uma viagem pelo tempo até chegar às matas e animais presentes na atual fauna e flora. O museu também dispõe de fósseis e vestígios arqueológicos encontrados em diferentes regiões do Piauí. O museu é um lugar que deve ajudar a preservar a memória de uma região, né? E nesse sentido, o Museu de Arqueologia e Paleontologia do Piauí, ele se dedica a cuidar, a divulgar, a pesquisar e a fazer com que as pessoas tenham contato com objetos relacionados com toda a história da maneira mais ampla possível do Piauí, do Brasil e do mundo. O nosso público aqui no museu é principalmente escolar, de ensino fundamental e ensino médio. Não se diferencia entre particular e ensino público, a porcentagem ela é bem parecida. E desde que essas práticas educativas começaram a ser desenvolvidas, o público ele tem crescido, né, tem se ampliado cada vez mais, e o nosso objetivo é que a gente consiga chegar cada vez mais longe, né, de conquistar cada vez mais públicos dentro da universidade e fora também. O Museu UFPI possui auditório e área educativa para a realização de cursos, palestras e oficinas. Seu acervo é aberto à visitação com espaço lúdico voltado para as crianças. Por meio do teatro de bonecos e pinturas, elas podem aprender mais sobre o passado. A pequena Isadora, de 11 anos, conta o que mais chamou sua atenção no museu. O fóssil da preguiça gigante,
Por causa que eu já tinha visto fotos dela e eu pensava que era tipo um mito que as pessoas contavam. Agora que eu percebi que é verdade, por causa dos fósseis, eu fiquei mais tipo assim. Pra mim ela era na altura de uma árvore. Os animais subiam em árvore, ela conseguia pegar, né, com as presas, e ela era cheia de pelos. O espaço está aberto à visitação de segunda a sexta-feira, nos horários de 8h30 às 12 horas da manhã e de 2 às 6 da tarde. Grupos escolares podem agendar a visita com antecedência na página do museu no site ufp.br. E o Museu de Arqueologia também é acessível a cadeirantes e pessoas com outras deficiências. A repórter Anne Chamira, deficiente visual, nos mostra o acervo que pode ser tocado pelo visitante. Estamos aqui diretamente do Museu de Arqueologia e Paleontologia da UFP para mostrar que aqui também tem acessibilidade. Eu venho aqui alguns materiais que possam ser pegos para sentir através do tato. Eu estou aqui com a professora Renata Quaresma para falar mais sobre isso. Então, aqui no Museu de Arqueologia e Paleontologia da Universidade Federal do Piauí, a gente tem um material tanto paleontológico como arqueológico que são acessíveis ao toque, além das réplicas que a gente fez do material da exposição para que tanto as pessoas com deficiência visual como crianças que já têm essa curiosidade de tocar possam ter essa possibilidade de estar conhecendo mais do que está exposto. E essas réplicas podem ser para as pessoas com deficiência visual, tem alguma coisa ao tocante ao alto relevo? Então, exatamente, tanto alguns fósseis mesmo verdadeiros você pode tocar, como a gente tem as folhas de samambaia, os troncos, alguns equinofósseis, são todos acessíveis ao toque, e de outros animais que não podem ser tocados, a gente tem réplicas, assim também como lá na arqueologia, no material arqueológico. Anne Chamira, para Teresina em Pauta. Laboratórios que oferecem a oportunidade de preparar e profissionalizar os estudantes. A dinâmica de pesquisa consiste na análise de vestígios encontrados por todo o estado. A mais moderna tecnologia nuclear está à disposição dos pesquisadores da UFP na hora de ajudar a contar nossa história desde a época dos dinossauros. Acompanhe a matéria de Fernanda Salles. Dentro dos muros da Universidade Federal do Piauí, são realizadas pesquisas sobre a história do homem e da vida animal em nosso estado. Laboratórios do curso de Arqueologia e Conservação de Arte Rupestre estão em plena atividade para gerar conhecimento e levar para a comunidade os resultados de estudos produzidos por professores, alunos e técnicos da UFP. Eles abastecem a reserva técnica e o Museu de Arqueologia e Paleontologia da instituição. Então, com a criação do curso, além da necessidade da criação de laboratórios para a dinâmica das aulas e da formação acadêmica, nós tínhamos a necessidade de criação também, de ampliação dessa relação da UFP com a arqueologia, que é muito mais antiga do que a gente pode imaginar. Então, foi por isso que nós temos 3 laboratórios diversos, com materiais diversos, com perspectivas também diversas e pesquisas diversas. O estudante Daniel Almeida afirma que, por meio da investigação arqueológica, é possível traçar a história de povos que habitaram a Terra no passado. Os laboratórios são essenciais para a apuração de fatos sugeridos por objetos encontrados em escavações ou pinturas registradas em cavernas. A gente trabalha mais em uma vasta área multidisciplinar. E a partir disso a gente pode entender as culturas humanas, então trabalhar com pessoas, embora sejam culturas mortas às vezes, ou não tão em um passado tão distante quanto tem a arqueologia histórica, que é até nossa área dentro da arqueologia, que já se preocupa mais com o contexto pós-colonização. Então a gente tem esse contato e trazer a visibilidade para alguns grupos que teve a sua história invisibilizada por uma elite dominante ou algum grupo dominante. O curso de Arqueologia da UFP conta com laboratórios onde são feitos trabalhos de recuperação, identificação, registro e limpeza dos achados arqueológicos e paleontológicos.
O primeiro aborda a tecnologia dos materiais, que é a análise da produção de objetos de barro ou armas destinadas à caça, algumas construídas a partir de pedra lascada. No laboratório de arqueometria e arte rupestre, são catalogadas e datadas imagens e peças utilizadas pelo homem em tempos remotos. Os pesquisadores têm à disposição um aparelho com tecnologia desenvolvida pela NASA. Já o laboratório de paleontologia cuida dos registros fósseis encontrados no litoral e interior do Piauí. Então, todo o material de campo que é feito de paleontologia, todo o material coletado, ele vem para o laboratório. Aqui no laboratório é feita a limpeza desse material, a identificação. Após a identificação, todo o material recebe um número que vai ser a identidade desse fóssil, que a gente chama de tombamento. Então, através desse número de tombo, nós vamos saber todas as informações desse fóssil que vão para o computador. E logo depois desse tombamento, ele vai então para os armários no museu e lá os que forem selecionados também irão para a exposição. Então, esse trabalho intermediário entre a parte de exposição do museu, assim também como a guarda, passa pelo laboratório. Então, é um trabalho importante, até porque muitas espécies que vêm de campo, inclusive aqui de Nasária, de Timon, são novas espécies que foram feitas, que foram também identificadas através do trabalho que é feito em laboratório. Para o arqueólogo da UFP, a união da teoria e prática na graduação é fundamental para a formação de novos profissionais e pesquisadores. Para a arqueologia é essencial a vivência no laboratório, porque além de ter para o acadêmico, dar a oportunidade de uma vivência profissional, de você estar no contato diário e constante com a dinâmica de pesquisa, de recebimento de material, de triagem, de curadoria desse material, de guarda e de pesquisa, você tem também para a própria pesquisa essa perspectiva de continuidade. Você não tem com o laboratório a ideia de uma inércia, de ficar parado. Você tem uma ideia de que sempre vai estar dinâmico, então aquelas pesquisas elas vão sempre ocorrer. E como são diversos os laboratórios, são 3 laboratórios, cada um com especificidades diferentes, nós temos também uma gama de pesquisas diferentes, gama de propostas também diferentes. Ainda falando em história, a repórter Isla Gadelha foi até o Museu do Piauí, localizado no centro de Teresina, para saber mais sobre esse prédio que tem muito para contar. Acompanhe nossa reportagem. O Museu do Piauí é um local onde a história do nosso estado é contada através da arte. Viemos até esse prédio histórico para conhecê-lo de uma forma bem diferente. Vem comigo! O passeio dentro do Museu do Piauí, casa de Odilon Nunes, leva o visitante a uma viagem no tempo, entrando no clima dos diferentes períodos históricos da sociedade piauiense. Construído em 1941, o casarão era a antiga residência do comendador Manuel Jacob Almendra e também já foi sede do governo estadual. Em 1980, foi restaurado e se tornou cenário para a cultura piauiense. E desde então, vem sendo palco de um acervo com mais de 7.000 peças, que contam a vida e as contribuições feitas por antepassados através de seus objetos e obras de arte. A diretora da instituição, Dora Medeiros, fala mais sobre a história deste local, que desde muito tempo vem acompanhando a evolução do estado. Ele é um museu público estadual, um museu clássico, histórico, mas que também acompanha a evolução dos tempos. Nós tratamos de várias temáticas aqui, não só da questão museológica, mas nós temos, por exemplo, ações educativas durante todo o ano. Porque os museus hoje, na verdade, eles precisam sempre de estar realizando alguma atividade educativa, como forma de atrair o público. Exatamente porque o museu hoje ele também é um centro cultural, espaço vivo, dinâmico, que é a proposta realmente dos museus hoje no mundo. Porque se você não faz uma atividade, se você não dinamiza, você não atrai o público. Recentemente, uma grande tragédia assolou o Museu Nacional, fazendo com que grande parte da história do país fosse apagada. Dora Medeiros comenta e ressalta o seu pesar diante do acontecimento.
E quando ocorreu, quando eu vi na mídia isso, uma coisa que me doeu muito, porque eu sinto de perto, eu sei o quão difícil é você fazer esse trabalho de preservação. Primeiro porque nós vivemos num mundo de que tudo se torna muito obsoleto rapidamente, as pessoas não têm uma dificuldade muito grande de guardar a memória, né, de estar preservando a memória. Em cada uma das 11 salas do museu, várias histórias para contar e muitas peças que relembram o passado do povo brasileiro. A guia do museu, Raimundo Anchieta, fala mais sobre esses objetos e como acontecem as visitas na instituição. Nós temos aproximadamente 18 salas em exposição. Começando por esta aqui, que é a sala indígena, são adornos e ferramentas indígenas. Depois vem a cultura afro, o salão nobre, império, República Nova, República Velha, arte sacra, arte popular, que ela é 6 modalidades da arte popular. Não, as restrições é porque nós temos um acervo bom, o nosso acervo é de primeira e com o decorrer do tempo ele se desgasta. Se nós não preservarmos, em conservar principalmente o toque, com a mão suada, ou muitas vezes para não quebrar, as demais coisas, até mesmo antes a gente restringia a fotografia, mas hoje com a abertura do currículo escolar, a gente já abre mão, já pode fotografar. A taxa de entrada no local é de R$ 5,00, mas caso você seja estudante e agende sua visita, o valor fica apenas por R$ 2,50. Ela fala ainda sobre a história de algumas peças, como a pia batismal, que tem uma ligação muito forte com a chegada dos colonizadores no Brasil. A pia batismal, que é da época dos jesuítas, veio da fazenda Brejo, município de Oeiras, mas hoje é uma cidade. Era de batizar os índios. Nós sabemos que o Piauí foi desbravado por Domingos Jorge Velho e o objetivo maior era mão de obra barata, que eram os escravos, e eles queriam escravizar os índios. Então, com isso, eles trouxeram os jesuítas e ensinavam a religiosidade, mas o objetivo era domesticá-los. Além de mostrar a história do Piauí, o museu também desenvolve diversas atividades educativas e exposições, atraindo diversos tipos de públicos e fazendo com que as pessoas conheçam mais o local de maneira lúdica, como conta o professor de filosofia da instituição, James Wagner. Então, desde 2012 foi implantado aqui no museu, que é o Museu A Outra Sala, né, que é o nome do nosso educativo, Museu A Outra Sala. E o nosso foco é justamente intensificar essa receptividade dos alunos que chegam aqui no museu, o público estudantil. E para fazer essa receptividade, a gente desenvolveu durante esses anos várias ações, que vai desde gincanas culturais, aulas temáticas, nós temos leitura de objetos artísticos também, nós temos professores aqui também na área de artes. Recentemente nós lançamos o jornal para que a gente possa falar e pensar o museu, né? Escrever artigos, tematizar, né, a museologia, tudo que essa esfera que gira em torno dos museus, né, as temáticas que giram em torno do museu. E esse jornal vai ser mais uma ferramenta pedagógica para que a gente possa também estar diminuindo essa distância entre o museu, as escolas e o público em geral. Teresina em Pauta volta daqui a pouco com mais informações para você. A saúde reprodutiva e dica de lazer no Rio Parnaíba são os nossos destaques. Você já deve ter se deparado com palavras ofensivas na internet. Comentários de ódio. Memes ofensivos. Para você que acha que ofender é engraçado, não é. Liberdade de expressão não é insultar, humilhar ou agredir o outro. Milhares de pessoas são julgadas e ofendidas na internet. Por sua cor, gênero, religião, sexualidade, forma física, preferência política ou simplesmente por ser diferente. O preconceito é cruel. Não se deve discriminar ninguém. O que você fala na rede social pode ter o mesmo valor do que fala cara a cara. Se tudo que você tem a dizer for ódio, não digite, não curta, não compartilhe.
Não é porque você está atrás da tela que vai ser menos doloroso. Digite respeito. O Brasil enfrenta problemas na implementação eficaz de métodos contraceptivos, segundo pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz. Em Teresina, a situação é alarmante. Na capital, os casos de HPV afetam mais da metade da população de jovens e a incidência de gravidez indesejada é alta. Confira na reportagem de Amanda Santiliano. Eu já sabia desses remédios que podia evitar, né? Dessa injeção, de tudo, mas não sabia desse DIU ainda. Eu vim saber desse DIU depois que eu tive minha meninazinha. Tive ela com 14, depois que eu vim saber desse DIU. Quando eu subi desse DIU, tinha que fazer vários exames, bater ultrassom e tudo mais. Aí eu não corri atrás disso nenhum. Agora estou grávida de 8 meses, de um meninozinho. E eu esperava, né? Eu esperava, só que eu não tomava remédio, desse nenhum. A realidade de Milena é a de mais da metade das mulheres brasileiras atualmente. Isso porque, segundo pesquisa divulgada pela Fundação Oswaldo Cruz, 55% das mulheres não planejam a gravidez. Os dados confirmam que a oferta ampla de métodos de contracepção no Brasil está longe de ser alcançada. A desinformação, falta de equipamentos e treinamentos dos profissionais de saúde podem ser a raiz desse problema. Além disso, a pesquisa mostra que métodos contraceptivos de longa duração são pouco acessíveis no país. A ginecologista do Hospital Universitário Patrícia Bulamarque fala da importância da consulta médica logo nos primeiros passos da vida sexual. O ideal é, antes mesmo de você iniciar a sua vida sexual, você ter uma orientação. Uma gravidez indesejada não é bom para ninguém, mas hoje em dia a gente vai mais além, porque a camisinha tem que ser usada sempre, né? E HIV, a gravidez é o mínimo, o que é mais arriscado é HIV, sífilis, que está em alta, hepatite B e C, todos são de transmissão sexual. Então, quando a gente fala em método anticoncepcional, principalmente para jovens, a gente tem que pensar o método associado à camisinha. No Piauí, 3 a cada 5 gestações não planejadas acontecem pela falta de prevenção. A contracepção é essencial para os riscos de doenças sexualmente transmissíveis. Os dados do Ministério da Saúde apontam que mais de 50% dos jovens teresinenses têm ou já tiveram o vírus HPV. Na UBS, mas é isso, esses tipos de contraceptivos. É preservativo, que a população pega à vontade, fica ali na bancada da farmácia, eles vão lá e pegam. Anticoncepcional é com receita médica, costuma durar 1 ano. E as palestras feitas pela própria equipe. Eu já fui me prevenindo desde antes de ter relação sexual, porque eu tinha cólica e fui procurar o ginecologista e foi uma consequência da proteção. Eu acho assim que não é ensinado no colégio, por exemplo. Eu não tinha muitas palestras, eu tive palestras quando eu era jovem aprendiz. No programa eu tive palestras sobre a gravidez, como se proteger, tive muitas. Mas na escola não tinha. E também os pais têm muito medo de falar com os filhos sobre isso. Assim como Loane faz parte da parcela de mulheres que buscam informação, os parceiros também têm total responsabilidade na prevenção sexual. Viemos atrás de alguns estudantes da Universidade Federal do Piauí para ouvir a opinião deles sobre o assunto. As campanhas, eu vejo que o Brasil em si é muito falho em questão de campanhas com preservativo, porque mesmo não sendo uma campanha forte, mesmo os próprios postos de saúde dando camisinha de graça, as pessoas elas não abrem tanto a mente para elas, não adianta ter lá para as pessoas chegarem lá e poder ter acesso, e as pessoas não têm essa informação de que elas podem chegar lá e pegar uma camisinha de graça e usarem no cotidiano delas quando elas precisarem. Importante essa questão da prevenção, ainda mais agora que a gente tem visto em vários dados que os jovens estão se prevenindo cada vez menos, né, na questão do sexo.
Várias doenças que a gente achava que já estavam extintas, quase extintas aqui no Brasil, estão voltando, sífilis, gonorreia, até a AIDS tem aumentado. Então eu acho muito importante a gente tocar nesse assunto, voltar a falar sobre isso, que o jovem tem que se prevenir realmente, voltar a se prevenir, pegar o exemplo aí de gerações passadas. E deve sim se prevenir, ter muito cuidado, porque é muito responsabilidade ter um filho hoje. Ainda mais porque as coisas estão muito difíceis, principalmente no nosso país. E eu acho que o homem, primeiramente, tem que ter a atitude de querer prevenir. Você sabia que a Igreja Nossa Senhora de Lourdes, conhecida como a Igreja da Vermelha, é tombada pelo IPAM, Instituto de Patrimônio Histórico-Artístico Nacional? Ela foi inspirada na Igreja da Pampulha, em Belo Horizonte, com diferencial no teto que é talhado em madeira e com detalhes que remetem às parábolas de Jesus, esculpidas em um enorme quebra-vento logo na entrada. Criada em 1960 por Dom Avelar Brandão e idealizada por Padre Carvalho juntamente com moradores do bairro Vermelha, a Igreja Nossa Senhora de Lourdes é patrimônio histórico e cultural do Piauí. A igreja contém as primeiras obras de um dos maiores artesãos do estado, o mestre Dezinho. Agora vamos conhecer um pouco mais da igreja, contada por alguém que viu de perto a sua criação. Estamos aqui com a fiel Francisca Maria, que irá nos contar um pouco sobre a criação da Igreja Nossa Senhora de Lourdes. A Igreja Nossa Senhora de Lourdes foi criada como paróquia em setembro de 1960. O Padre Carvalho foi o nosso primeiro pároco. Quando assumiu, ele encontrou uma pequena capela. Então viu que a comunidade era acolhedora e que era grande e precisava de um templo maior para demonstrar toda a sua fé, toda a sua devoção à Nossa Senhora de Lourdes. As obras do mestre Dezinho, por serem mais rústicas, eram diferentes das artes santeiras tradicionais. Como a população reagiu? De início, achou a igreja, as imagens diferentes, mas a ideia do Padre Carvalho era construir um templo amplo, rústico e ao mesmo tempo acolhedor e propício à oração. Ele aproveitou toda a mão de obra da comunidade e o mestre Dezinho, na época, era o vigia da praça e já fazia essas, não as imagens, ela fazia aqueles ex-votos que as pessoas faziam para pagar a promessa, braço, cabeça, perna, e ele viu que ali tinha algum talento, né? Então ele descobriu o mestre Dezinho não só para a Vermelha, mas para Teresina, para o Piauí e para o mundo. Foi quem descobriu toda a arte do mestre Dezinho e lançou para o mundo. A igreja possui características peculiares. Além de ter sido construída pelos próprios fiéis, ela possui também uma arquitetura rústica, piso em paralelepípedos e o teto talhado em madeira. O atual padre da igreja, Antônio Cruz, explica mais sobre a origem e fundamento da conhecida Igreja da Vermelha. Essa igreja foi construída a partir de um sonho, o sonho do Padre Carvalho. Como ele estudou em Belo Horizonte, ele quis fazer aqui algo semelhante à Igreja da Pampulha. A arquitetura é a mesma, o teto era curvo como da Pampulha, a cruz também seria como da Pampulha, lá de Belo Horizonte. Só que foi feito, mas caiu o teto. Então, um teto de ferro, de aço. Então, depois fizeram esse teto, assim, como de uma igreja normal. Então, esse é o primeiro ponto. Depois, tudo aqui foi feito em comunidade. E se vocês olham esta igreja, é uma igreja muito rústica, muito simples, porque para o Padre Carvalho, ele entendia que a fé é simples, Deus é simples. E depois, essa passarela, essa nave central, são paralelepípedos, calçamento, para dizer que para ir a Deus precisa, um caminho até Deus. Depois, se vocês olham esses bancos, mestre, esses bancos são impossíveis de serem transportados de um lugar para o outro.
porque ele entendia que a fé é concreta. Essa igreja faz parte do acervo do IFAM, provisório, já foi tombada. E o tombamento se dá justamente por causa das peças do mestre Dezinho. As imagens do grande artesão Mestre Dezinho se espalharam por todo o Brasil e percorreram o mundo antes mesmo de serem destinadas à igreja. Uma história que o senhor sabe, padre, não sei se você lembra, alguém contou, que a igreja foi inaugurada sem as imagens. Por que foi inaugurada sem as imagens? Porque foram para a Itália. Foi para São Paulo, depois de São Paulo foi para a Itália. Para a Bienal em São Paulo, foi classificada e veio em muitas condições melhor para o Dezinho. Ele era vigia, passou a ser um mestre internacional. Aí foi para a Itália e passou um mestre internacional. Porque da Itália ele foi para a França, da França foi para outros países da Europa, e depois foi para a Ásia, aí ganhou o mundo, né? As imagens. Demorou a voltar para a igreja, para poder inaugurar a igreja de novo. A Igreja Nossa Senhora de Lourdes foi tombada em 2011 e hoje pertence ao acervo do IFAM como Patrimônio Histórico e Cultural do Brasil. Ela é aberta à visitação de segunda a sexta, das 14 às 20 horas e aos sábados, de 9 às 12 horas. Você conhece um bom local de lazer com a família nos finais de semana da capital? Nossa equipe foi visitar a Coroa do Rio Parnaíba, onde se encontram bares que oferecem comidas típicas, bebidas e atrações à população. Nossa viagem começa dentro de uma canoa, navegando no Rio Parnaíba para chegar no nosso destino. Uma bela tarde de sábado aqui em Teresina. De um lado, Timon, Maranhão, ligado a Piauí pela Ponte da Amizade. De outro, nossa bela capital. Nessa época do ano, formam-se bancos de areia por causa da seca, que faz o nível de água do rio baixar. Esses bancos de areia são usados como lazer pela população e movimentam o comércio local. Agora nós vamos conversar com o senhor Manuel de Jesus, o proprietário do bar, sobre como funcionam as atividades desenvolvidas no local. Senhor Manuel, boa tarde. Como é que funciona aqui o bar? Qual o horário de funcionamento? Como surgiu a ideia do bar? O funcionamento é das 8 às 7 da noite. Recebe o pessoal que vem de barco e encerra às 7 horas da noite. No fundo, temos a ponte metálica, divisa intermunicipal e cartão postal entre Timon e Teresina. Além de ser bastante visitada por moradores locais, a Coroa também recebe turistas de vários lugares. Seu Jorge, o que você está achando da Coroa do Rio Parnaíba? Nos indicaram, nós viemos conhecê-la e eu estou gostando bastantemente lá no local. Bacana. O calor é bastante alto e o rio é fundamental para nos dar essa temperatura, abaixar a temperatura, né? Gostei. Mas nem tudo é uma maravilha. A Coroa, além de não ser um fenômeno natural, os bares localizados nela agridem o rio, como nos explica o professor de Biologia da UFP, Bruno Praon. Professor Bruno, quais os impactos desse tipo de atividade provocam no Rio Parnaíba a médio e a longo prazo? Quando a gente pensa em impacto ambiental, a gente tem que pensar o meio ambiente como um todo dividido em três partes, que seriam o elemento ou os elementos físico-químicos do ambiente, os elementos bióticos ou biológicos e os elementos ou os aspectos antrópicos, que tem a ver com o lado social. Então a gente teria que pensar em termos de impactos ambientais dessa maneira. Então, por exemplo, se a gente pensar em termos de impactos no meio físico-químico, se a gente tem essa atividade de uma forma descontrolada, em que o esgoto dos bares, dos lanchonetes, os restos de comida, efluentes não tratados são liberados no rio, isso você tem um impacto. Uma outra coisa que é interessante também a gente levar em conta é que as atividades humanas, elas provocam de fato impactos ambientais, mas esses impactos eles não só têm caráter negativo, há também os impactos ambientais positivos, como por exemplo a geração de emprego nesses lugares. Então isso tudo tem que ser considerado na análise. Há
a legislação, né, a Política Nacional de Recursos Hídricos brasileira, que garante ou que legisla, impõe normas e regras sobre o uso dessas áreas dos rios. A Coroa também é cenário de clipes musicais, como o da banda Coxá. Canto maior somos um só. Quando fogueira acender, logo que o sol raiar, novo dia vai nascer. Por ser apenas uma atividade de lazer, o IBAMA não fiscaliza os bares, sendo de responsabilidade municipal. Porém, não existe um órgão em Teresina que faça essa fiscalização. Nós ficamos por aqui e lembramos que Teresina em Pauta é uma produção da disciplina de telejornalismo do curso de Comunicação Social e Jornalismo da UF. Aguarde a próxima edição da sua revista eletrônica Teresina em Pauta. Quero ouvir tambor bater quando vir a luz do sol, sentindo no chão tremer. Canto maior somos o sol. Quando fogueira acender, logo que o sol raiar, novo dia vai nascer. Vamos pra ele acordar, pra ele vamos despertar, vamos pra ele acordar.